Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos abordar o tema, o sistema esquelético. É um sistema importante para vocês terem conhecimento, até porque vocês são futuros técnicos de radiologia, então vocês devem conhecer os ossos, né? Então, gente, o sistema esquelético, ele é um sistema relativamente complexo, por quê? Porque vocês precisam conhecer o nome dos ossos, né? Os ossos que compõem o nosso corpo. O sistema esquelético, ele é um conjunto de ossos e cartilagens, então tem algumas partes do nosso corpo que são estruturas menos resistentes, como os ossos, e nós chamamos de cartilagens. Eles são ligados entre si para formar o arcabouço do corpo e desempenhar diversas funções. Dentre as funções do sistema esquelético, nós temos a sustentação e a conformidade. Então, o ato de nós conseguirmos sentar, movimentarmos e fazer alguns posicionamentos é devido ao sistema esquelético, tá? Ele também tem a função de proteção. Então, alguns órgãos, como por exemplo, as estruturas do sistema nervoso, né, o cérebro, o bulbo, a ponte, que são estruturas que ficam na nossa cabeça, elas são protegidas pelos ossos do crânio, assim como também os órgãos que ficam no tórax, como pulmões, coração, né, são estruturas que elas são protegidas pelos ossos do tórax. Nós temos também alguns órgãos protegidos pelos ossos da cintura pélvica, tá? Então, nós temos, por exemplo, no caso, as mulheres, o útero, a bexiga, tanto em homens quanto mulheres, os rins, né? Entre outras estruturas menores que ficam protegidas através dos ossos, tá? E, inclusive, gente, uma estrutura muito importante é a nossa medula, tá? A nossa medula, ela passa por dentro da nossa coluna vertebral. Então, ela também é protegida pelos ossos, tá? Nós temos também, dentre as funções do sistema esquelético, a participação na alavancagem, ou seja, o ato de nós levantar, sentar, flexionar braço, perna, né? Então, o sistema esquelético, ele contribui nesse sistema de alavancagem. Hematopoiese. Esse processo chamado de hematopoiese é a produção das células sanguíneas. Caraca, professora, o que, que tem a ver células sanguíneas com osso? Tudo, gente, tá? As nossas células sanguíneas, elas são produzidas dentro dos ossos longos, tá? Eu vou dar um exemplo. Quando nós compramos chambari, correto da palheta, aquelas carnes bovinas que tem o tutano, né? Aqueles ossos lá, gente, são ossos longos, tá? E eles produzem dois tipos de medula, que é a medula amarela, que é aquela amarelinha, gordurinha, né? Que nós gostamos de comer com feijão, farinha, eu pelo menos gosto, né? E a vermelha, que é a parte mais fininha, ela fica bem junto ao osso mesmo. E aquela parte da medula vermelha, ela é responsável por produzir as células do nosso sangue. Nós temos também a homeostasia mineral, tá, gente? A questão do armazenamento de alguns minerais e também o armazenamento de energia, tá? O sistema esquelético participa de tudo isso. Os ossos, eles são órgãos esbranquiçados, um tecido vivo, complexo e dinâmico. Eles são vascularizados e inervados. Então, a partir do momento em que acontece uma fratura, uma quebra no osso ou até mesmo qualquer lesão, gente, a pessoa vai sentir muita dor, tá? Os ossos, eles são altamente vascularizados e altamente inervado. Então, quando acontece uma fratura, a pessoa sente muita dor, tá? E aí, os ossos, eles são classificados, né, de acordo com seu comprimento, largura ou espessuras. E é claro, né, gente, o sistema esquelético, ele é composto por diversos tipos de ossos, né? O formato, o tamanho. Então, tudo isso vai ser diferente dependendo de quais ossos nós estamos falando. Então, nós temos os ossos longos, né? O próprio nome diz, ossos longos, são ossos grandes em relação ao seu comprimento. Os ossos curtos, onde o comprimento e a largura são praticamente iguais. Nós temos os ossos laminares, onde o seu comprimento e a sua largura é praticamente iguais, mas a sua espessura é diferente,
tá? Nós temos os irregulares, que são aqueles que não têm nenhuma classificação específica. Os pneumáticos, que normalmente são onde tem concentração de ar. E o sesamoide. O sesamoide é o osso do joelho, tá, gente? Então, ele é o único ali. É o único osso que é classificado como sesamoide. Dos ossos longos, o que são os ossos longos? Inclusive, eu já até dei uma préviazinha. Os ossos longos, o comprimento é consideravelmente maior que a largura e a espessura, tá? Então, ela é dividida em diáfase, que é o corpo do osso, né? Que a gente fala assim vulgarmente, e as epífise, que são as cabeças, que são as pontinhas dos ossos. Então, nós temos uma epífise, né, distal, que é mais próxima, dependendo de qual estrutura nós estamos comparando, e outra, distal, que é a mais distante de onde nós estamos comparando, e a proximal. Quando a gente compara uma coisa que é distal ou proximal, é referente ao centro do corpo, tá, gente? Por exemplo, o fêmur, ele é um osso proximal. A tíbia e a fíbula, que são os ossinhos da perna, eles são ossos distais. Por quê? Porque eles são mais distantes do corpo, do centro do corpo, tá? E no meio, nós temos o canal medular, tá, gente? Que são a medula, né? Responsável pela produção das células vermelhas. E também nós temos muitas inervações que surgem a partir da medula espinhal. Quando a gente for falar, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema nervoso daqui a pouquinho, mais tarde, na verdade, né? E aí, para vocês entenderem mais ou menos como funciona, tá? Essa questão da inervação. Nós temos aqui, como um exemplo de ossos longos, o fêmur, que é o osso da coxa, lembrando que ele é o maior osso do corpo humano. Nós temos o húmero, esse húmero é o osso do braço, tá, gente? Lembrando que nós temos o braço e o antebraço. E nós temos o osso da tíbia. Esse osso da tíbia é o osso da perna, tá, gente? Lá embaixo. Nós temos a tíbia e a fíbula, são dois ossinhos. Quando nós vamos falarmos sobre os nomes dos ossos, né, a divisão, vocês vão entender melhor. Nós temos os ossos curtos, e quando nós falamos em ossos curtos, nós falamos que o comprimento e a largura se equivalem, predominando sobre a sua espessura. Então, que na verdade, os ossos curtos, nós temos os ossos curtos laminares e nós temos os ossos curtos somente, tá? Esses laminares, gente, o comprimento, como eu disse para vocês, e a largura se equivale, só que a sua espessura é bem menor. Nós podemos dar exemplo dos ossos laminares, a escápula e os ossos da cintura pélvica, tá, gente? Isso aqui, para quem não sabe, isso aqui é uma escápula. É esse ossinho que fica nas costas, que nós chamamos de asinha, de pá, né? Então, o nome desse ossinho corretamente é escápula. E nós temos os ossos da cintura pélvica. Então, nós temos o ilho, o cóccix, que é esse pedacinho aqui, e o pubis. E quando os três se juntam, ele forma a cintura pélvica. Os ossos curtos, o comprimento, a largura e a espessura são todos iguais ou equivalentes, né? Então, nós temos aqui alguns ossinhos dos pés como exemplo, e nós temos também os ossinhos das mãos, tá, gente? Nós temos os tarsos, que são esses ossinhos do pé, os metatarsos e as falanges, que são os dedinhos, tá? O tarso, ele tem vários ossinhos curtos aqui. Então, nós temos os cuneiformes, o navicular, o cuboide, o talos, o calcâneo. Então, são ossos que formam o pé. Temos também os ossos irregulares. Eles se apresentam de forma complexa e irregular. Como eu falei para vocês, eles não entram em nenhum outro grupo de osso, porque ele tem formatos diferentes, tamanho, comprimentos, espessuras, tudo irregular, tá? Os ossos, sim, e esses ossinhos aqui, gente, esses aqui, por exemplo, ó, são os ossinhos da coluna, tá? Eles têm formatos diferentes e um vai se encaixando sobre o outro. E esse ossinho vermelho, que ele também diz que é classificado como osso irregular, é o osso temporal. Então, ele também não tem um formato regular, tá? Os ossos pneumáticos, tá, gente? São os ossos que compõem os ossos da face, que são esses ossos que compõem aqui a cavidade nasal. E eles são chamados de pneumáticos, que é por onde tem um acúmulo de ar,
tá? E o sesamoide, que é o ossinho do joelho, vulgarmente nós chamamos de rótula, tá? Mas tem um nome específico também. Outra coisa, o sistema esquelético, ele é dividido em parte anterior, que são os ossos da frente do corpo, e os ossos posterior, que são os ossos que compõem a parte das costas, tá, gente? Então, quando a pessoa ela tá de frente, nós chamamos de visão anterior, tá? E quando ela tá de costas, nós temos uma visão posterior. A divisão também ela pode ser feita de duas formas, onde nós temos o esqueleto apendicular. Então, quando eu falo que algo é apendicular, eu estou falando de apêndices, algo que são anexados ao corpo. Então, nós temos os membros superiores e os membros inferiores. E quando nós falamos de esqueleto apendicular, nós incluímos também a cintura escapular, que é a escápula e a clavícula, e a cintura pélvica, tá, gente? Por quê? Porque elas que unem toda essa parte ao ao esqueleto axial. E o esqueleto axial, tá, é o esqueleto que forma o centro do corpo. No esqueleto axial, nós temos a cabeça, a coluna, o tórax e o ocioide. Esse ocioide é o osso do pescoço, tá? Inclusive, nós temos aqui nessa imagem, não tem mais, mais para frente nós vamos ver sobre ele. Então, ossos do crânio. A cabeça ela é formada por 22 ossos. Quando eu falo em cabeça, eu estou falando tanto de crânio quanto da face, tá, gente? Então, crânio, nós temos 8, face, nós temos 14 ossos. E vocês vão aprender, vocês precisam aprender todos os nomes dos ossos, tá, gente? De toda parte do corpo. O crânio, ele é extremamente resistente, seus ossos são intimamente ligados e eles não têm movimento. O único osso da cabeça que é móvel é a mandíbula, tá, gente? Que é esse ossinho aqui debaixo do queixo, ó. É o único osso da cabeça que é móvel. O resto dos ossos da cabeça, né, que nós incluímos aqui, crânio e face, eles não se movimentam, tá? Nós temos também no crânio as suturas. Essas suturas aqui, ó, que inclusive eu falei logo no início da matéria, é como se fosse arranhaduras que unem um osso ao outro, tá? Então, nós temos a sutura coronal, que é essa sutura da frente, tá? Que é a testa, para quem não tá entendendo, essa parte aqui é a testa. Então, nós temos a sutura coronal, a sutura sagital e a sutura, essa última sutura, que é a lambdoide, tá? Quando a gente nasce, quando a gente é bebezinho, né? Quando o bebezinho nasce, os ossos da cabeça, eles não são unidos assim, perfeitinho, como a gente vê na imagem. Inclusive, quando o bebê nasce, os ossos do crânio, eles se acavalam, ou seja, eles sobem um por cima do outro. Para quê? É como se fosse um mecanismo fisiológico para o nascimento. E aí fica um buraquinho aqui e fica outro buraquinho bem pequenininho aqui atrás, tá? Aqui, eu não sei se eu vou conseguir colocar o pontinho, mas nessa parte mais embaixo aqui, tá? E nós chamamos vulgarmente de moleira, não é? A moleira do bebê, que fica aqui o buraquinho. Gente, essa moleira nada mais é que uma fontanela, tá, gente? É como se fosse realmente uma fontanela, um buraco. Então, essas fontanelas, essa da frente aqui, que é a maior, nós chamamos ela de fontanela bregmática ou fontanela bregma. E essa de baixo aqui, nós chamamos de fontanela lambdoide, tá? Ou fontanela lambda. Essa fontanela bregma aqui, ó, ela começa a fechar lá por volta dos 9 meses até mais ou menos 1, 2 anos, tá? Já a fontanela lambda, ela fecha muito mais rápido, então com 2 meses já tá fechadinho, tá? Às vezes as pessoas nem vê que o bebê tem essa moleirinha, vamos dizer assim, atrás da cabeça, mas ela é bem pequenininha, como se fosse assim a ponta de um dedo, sabe? E rapidamente ela se fecha. Agora, essa fontanela aqui, que nós chamamos de moleira, fontanela bregma, ela demora um pouquinho mais para fechar, por isso que ela é bem notada. Inclusive, ela é bem grande, né? Nós temos os ossos da face. Gente, lembrando aqui, eu vou passar uma atividade para vocês trabalhar essa questão
dos nomes dos ossos, tá? Eu vou passar para vocês essa atividade que eu vou querer na próxima aula, no dia da aula prática, para vocês trazerem. Vai valer nota. No dia da aula prática, eu vou fazer uma prova prática também, onde eu vou perguntar os nomes dos ossos. Então, vocês precisam estudar, tá? Aqui, ó, os ossos da face, nós temos vários, tá, gente? Nós temos aqui da face nós temos o zigomático, que é o osso da bochecha. Nós temos os ossos nasais, o vômer, tá? O maxilar, que é essa parte de cima da boca, a mandíbula. Nós temos alguns ossinhos aqui por dentro do crânio, né? Por dentro dos olhos aqui, ó. Nós temos o lacrimal, o esfenoide. Nós temos, que mais aqui? Esses aqui, gente, ó, parietal, temporal, frontal, eles são os ossos cranianos, tá? São os ossos do crânio. Coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é o pilar, ou seja, ela que sustenta o nosso corpo. E ela está localizada no eixo mediano. Então, nós temos aqui, no total, gente, nós temos 33 vértebras, tá? 33 vértebras da coluna, que formam a coluna vertebral, tá? Então, nós temos 7 cervicais, nós temos, aliás, se vocês contarem, vai dar 35, tá, gente? 35 vértebras. Ó, nós temos 7 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares, tá? Então, 7 vértebras cervicais, 12 torácica, 5 lombares, e aí nós temos sacro e cóccix, tá? O sacro e o cóccix, eles formam, deixa eu ver aqui, 7, não, peraí, acho que não é 35 não, é 33, perdão. Ó, 12 com 5 dá 17, com 7 dá 25, aí o sacro, que é essa pontinha aqui, nós temos mais 5, né, 38, e 38 já, 28, mais 4 do cóccix, tá? Então, nós temos aí no total de 32 vértebras. Então, 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacral e 4 coccígena. Só que o sacro, gente, ele é coladinho assim, ó. Aí a gente conta, ó. 1, 2, 3, 4, e essa parte de cima que forma a quinta parte, tá? E o cóccix, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Bem aqui, a gente consegue ver melhor para vocês terem noção. 1, 2, 3, 4, tá? Por isso que nós contamos que no total nós temos em torno de 33 vértebras. Nós temos os ossos do tórax, então nós temos as costelas, tá? Dentre as costelas, nós temos 3 flutuante, 3 falsa e 7 verdadeiras, tá? 7 costelas verdadeiras, 3 costelas falsas e 2, gente, aqui, ó, 2 flutuantes, tá? Por que elas são chamadas de flutuantes? Porque elas ficam como se estivessem flutuando, né? Elas não se unem aqui, ó, a caixa torácica, tá? As costelas falsas, por que elas são chamadas de costelas falsas? Estão vendo aqui que elas se unem uma à outra, mas elas não se ligam ao osso externo, tá? Só as verdadeiras que se unem ao osso externo. As falsas, elas ficam logo aqui, ó, conectada na última costela verdadeira. No total, são 12 pares. Por quê? São 12 pares, porque são 12 desse lado, 12, no total dá 24, e aí são 12 pares, tá? Nós temos aqui, ó, a clavícula, a escápula, que fica na parte de trás das costas. Nós temos o externo, tá, gente? Essa pontinha aqui é chamada de apêndice xifoide, são nomes importantes que vocês precisam conhecer, tá? E o ocioide aqui que eu falei pra vocês, ó, é o ossinho que fica no pescoço e é ele que dá sustentação à língua, tá?
Já o esqueleto, isso aqui que eu falei para vocês é todos os ossos que formam o axial, tá? O esqueleto axial é formado pela cabeça, pescoço, tórax e coluna, tá? O esqueleto apendicular, nós incluímos as cinturas escapulares, pélvica, membros inferiores e superiores, tá? Então, dentro do esqueleto axial, nós temos os membros superiores, tá, gente? Eu vou até dar um zoom aqui para vocês entenderem. Ó, quando eu falei de cintura, eu tô falando dessa parte aqui, ó. É chamado de cintura escapular, porque ela é formada pela escápula e pela clavícula, tá? E ela vai juntar essa parte do braço ao esqueleto axial, tá? Por isso que é chamado de apendicular. Então, nós temos os ossos das mãos, são 27, dividido em 8 carpos, 5 metacarpos e 14 falanges. Nós temos o do antebraço, nós temos una, a una, gente, ela fica do lado do dedo midinho, tá? Una e rádio fica do lado do dedo polegar, tá? Nós temos o húmero, que é o osso do braço, a escápula e a clavícula, tá? Ó, para vocês entenderem melhor, esse de amarelinho é a cintura escapular, formado pela escápula e clavícula. Aqui nós temos o húmero, que já é o osso do braço, e eles unem, tá, gente? Ele vai unir os ossos dos membros inferiores e superiores ao esqueleto principal, tá? E aqui são os ossinhos das mãos. Nós temos os ossos carpais, que são esses lilazinhos aqui, e ele tem vários nomes, tá, gente? Vocês precisam conhecer cada um. Nós temos os metacarpais e as falanges, que são os dedinhos. Cada dedinho nós temos 3 ossos, tá? Só o polegar, que só tem 2. Mas os outros dedos todos, normalmente, anatomicamente, tem 3 falanges. Aí a falange proximal, que é a que está próxima da mão, né? A falange medial, ou medianas, ou média, enfim, fica no meio. E as falanges distais, que ficam mais distantes da mão, tá? Só para vocês entenderem. Nós temos também os ossos dos membros inferiores. Então, como eu falei para vocês, a cintura escapular. A cintura escapular, gente, ela é formada pelo ilho, isco e pubis, tá? O sacro e o cóccix não fazem parte da cintura escapular. Eles fazem parte da coluna vertebral. Só que eles aparecem porque eles estão unidos, eles se unem, né? Então, nós temos ilho, isco e pubis, o fêmur, a patela ou rótula, tá? Que é o ossinho do joelho. A tíbia é o ossinho mais grosso da perna. A fíbula é o ossinho mais fino. Nós temos os ossos tarsais, metatarsais e falanges, que são os dedos. Gente, na mão é carpo, no pé é tarso, tá? Para vocês entenderem a diferença. Ó, nós temos aqui a cintura pélvica, né? Para vocês entenderem. Inclusive, tem diferença de uma cintura feminina para uma cintura masculina, tá, gente? Até porque, fisiologicamente, a cintura feminina, ela deve ser adequada para um nascimento de um bebê, né? E aqui nós temos os ossos tarsais, metatarsos e falanges. Então, nós temos os ossos tarsais, que são esses, são 7, tá? Os ossos calcânhos, né? Então, vocês precisam conhecer o nome de todos esses ossos. Os ossos metatarsos e as falanges, que são os dedinhos. Ó, as falanges dos pés, gente, também são 3. O único que só tem 2 é o dedão, que é o chamado de hálux, tá? O dedão do pé. E o sistema esquelético é isso, tá?